pioneirismo. Essas duas qualidades sempre acompanharam o desenvolvimento das empresas do Grupo Moinho Santista. Com o horizonte no desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do país, o Grupo Moinho Santista celebra todos os anos o prêmio Moinho Santista, a maior distinção concedida no Brasil por um conglomerado empresarial privado. Todos os anos eu tenho vindo a esta casa para assistir à premiação do Moinho Santista. É uma tradição, já faz parte da vida dos brasileiros. Premiar as ciências, as letras e as artes não são novidades para o Moinho Santista. Desde 1955, com a criação da Fundação Moinho Santista, o Grupo Moinho Santista vem construindo o mais importante e tradicional prêmio ao talento e à inteligência nacional. Brasil, 1956. Mais do que nunca, o Brasil se tornara um país de oportunidades. Aberto ao mundo, experimentávamos pela primeira vez áreas de pleno desenvolvimento. Uma nova capital começa a ser erguida, cravada no Planalto Central, como uma bandeira ao futuro. O talento brasileiro emergia nas mais diversas áreas. Em meio a essa agitação, um dos maiores grupos econômicos brasileiros, a Corporação Santista, nas comemorações de seu cinquentenário, cria um prêmio para incentivar ainda mais a produção científica e cultural no país. O prêmio Moinho Santista. Desejo, em primeiro lugar, agradecer a Fundação. Outra, fiquei muito orgulhosa. Dizer palavras que foram escritas para os personagens que eu tenho representado. Bom, esse prêmio foi criado por uma diretoria do Moinho Santista há 36 anos atrás, visando a premiação dos talentos nacionais e levando a empresa a reconhecer publicamente esses homens ilustres que formam uma cadeia enorme de premiados em todas as áreas das atividades científicas e culturais do país. Não existem inscrições para o prêmio. Seguindo um rodízio anual entre 6 áreas do conhecimento, das ciências biológicas às artes, o Conselho da Fundação Moinho Santista se reúne ao final de cada ano para deliberar quais os 2 ramos que serão premiados. As indicações de candidatos dentro da área e dos ramos selecionados são apresentadas por universidades, centros de pesquisa científica e entidades culturais de todo o país. Em junho de cada ano, uma comissão técnica formada por especialistas dentro de cada área tem a incumbência de pré-selecionar os 2 nomes de cada ramo que serão submetidos ao grande júri. A comissão técnica escolhe também os vencedores do prêmio Moinho Santista Juventude. Um grande júri formado por reitores de universidades, presidentes de entidades científicas e culturais e presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal é então convocado. Já houve algum caso em que a pessoa estava tão perplexa que estava certa de que era uma brincadeira de um amigo. Diga quem é que está falando, não conta de brincadeira. Todos os anos, o Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é aberto para o único evento da iniciativa privada e totalmente alheio às suas atividades. É nele que o grande júri se reúne em sessão secreta
para, por maioria absoluta, escolher os ganhadores do Prêmio Moinho Santista e ratificar os vencedores do Prêmio Moinho Santista Juventude. O Prêmio Moinho Santista, sendo como é, para nós, os artistas, e para os intelectuais em geral, o Prêmio Nobel brasileiro representa, nesse momento, para minhas atividades profissionais, o que nós chamamos de a carreira profissional, um incentivo muito grande. Ele chega num momento certo. Fundação Moinho Santista. Nessa galeria figuram os ganhadores do Prêmio Moinho Santista desde sua criação. Mais do que fotos e nomes, aqui estão expostas a diversidade da inteligência e do talento brasileiro nos campos da ciência, letras e artes dos últimos 36 anos. Eu acho o Prêmio Moinho Santista formidável, principalmente porque eu já ganhei também, né? Desde 1980 eu sou um dos que está na lista dos que ganharam o Prêmio Moinho Santista. Eu acho formidável. O problema é que ninguém trabalha, pelo menos em ciência, ninguém faz trabalho para ganhar prêmio. Mas, em vindo, a gente sempre se diverte, eu acho formidável. Agora, é um grande estímulo. Minha senhora, eu me sinto encantado de estar perto de vós, sozinho ao vosso lado. Esta é uma ocasião que a Deus tanto pedi e que, graças a Deus, agora consegui. É fácil meu desejo, é simplíssimo em suma. Abrir o coração sem faltar coisa alguma. Pois eu também almejo a graça singular de mostrar a minha alma inteira ao vosso olhar. Receber o Prêmio Moinho Santista, para mim, é um prazer, é uma alegria e foi uma surpresa total e absoluta. E eu acho que eu estou recebendo esse prêmio como símbolo de teatro no Brasil. E acho que o teatro merecia um prêmio como esse, com essa idoneidade, com a honestidade com que ele é dado, e principalmente pelo gabarito das pessoas que julgam esse prêmio. Em 1980, a Fundação Moinho Santista estende a premiação aos novos talentos brasileiros e cria o Prêmio Moinho Santista Juventude. Ganhar um prêmio e eu fiquei muito feliz e muito honrada de ganhar esse prêmio. Eu espero que ele signifique que eu continue vivendo do teatro e trabalhando para manter o teatro vivo. Eu espero que com esse prêmio ele me ajude a produzir a minha próxima peça e depois da próxima outra e assim sucessivamente, e que ele seja um símbolo de que vale a pena trabalhar no teatro.
para mim é uma alegria muito grande e eu acho esse prêmio de suma importância para todo o profissional brasileiro, especialmente aqueles que estão se dedicando na área das artes à música erudita. Pela iniciativa deste prêmio, a Fundação Moinho Santista recebeu da Unesco a medalha Acrópole, pela distinção nos campos da arte e do pensamento. Nesses 36 anos de existência, o respeito adquirido na comunidade científica, cultural e acadêmica fizeram do Prêmio Moinho Santista uma das mais importantes iniciativas empresariais, com o objetivo de homenagear e incentivar o talento e a inteligência nacional nas várias áreas da sensibilidade humana. O Prêmio Moinho Santista já é uma tradição em São Paulo e no nosso país. É o 36º prêmio que está sendo entregue e o 12º prêmio Juventude. E todos os agraciados, todos aqueles que tiveram a honra de receber esse prêmio, sempre valorizaram muito. Mas principalmente a nossa sociedade valoriza o Prêmio Moinho Santista, que em todos os setores está procurando dar uma contribuição extremamente importante, tem dado. Através desse prêmio, nós temos, na realidade, o reconhecimento da iniciativa privada do nosso país a respeito daqueles que se destacam na sua atuação. Foram anunciados hoje os vencedores do Prêmio Moinho Santista de 1991. O mais antigo prêmio do país dedica este ano $100 mil aos escolhidos e premia pela primeira vez o teatro e a música. Os vencedores foram anunciados pelo presidente do Superior Tribunal Federal. No Grande Prêmio em Música Erudita, o vencedor foi o maestro Eleazar de Carvalho. No teatro, o ator Paulo Altran. No Prêmio Juventude, o trompista Roberto Mitsuki recebeu o prêmio de Música Erudita. E no teatro, a atriz Débora Bloch. Todos nós nos sentimos honrados porque a importância deste prêmio, que é atribuído com toda a seriedade, com a pesquisa mais aprofundada, serve para mostrar à juventude brasileira e à sua opinião pública que o mundo cultural deve ser respeitado e deve ser seguido o seu exemplo. São Paulo já. O Tribunal de Justiça do Estado abriu hoje as portas para uma reunião especial que só acontece uma vez por ano. O resultado dessa reunião vai dar os nomes dos vencedores do Prêmio Moinho Santista de 91. Por fora, apesar da imponência, o Palácio da Justiça parece apenas mais um prédio antigo do centro da cidade.
Mas por dentro, este edifício é uma verdadeira obra de arte. O Salão Nobre Ministro Costa Manso ocupa uma posição de destaque no 5º andar deste prédio. É um lugar especial, usado apenas durante as sessões solenes do tribunal. Mas todos os anos, as portas deste salão são abertas para a reunião de um grande júri que já virou uma tradição nesta casa. Este colegiado que ocupa o Salão Nobre é formado por reitores de várias universidades do país, presidentes de entidades culturais e ilustres convidados, como o presidente da Academia Brasileira de Letras e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles se reúnem todos os anos para escolher os vencedores do Prêmio Moinho Santista, criado em 1955 para homenagear a vida e a obra de pessoas que se destacam nas áreas de ciências, letras ou artes. Tenho a impressão de que o Prêmio Nobel brasileiro hoje se chama Prêmio Moinho Santista. Olha, esse é um dos prêmios com maior tradição que existe na vida cultural brasileira. Esse Prêmio Moinho Santista existe há 30 anos, sei lá quantos anos, e tem laureado algumas das personalidades mais importantes na vida cultural brasileira em todas as áreas. O Tribunal de Justiça do Estado divulga os vencedores do Prêmio Moinho Santista deste ano. Na categoria veteranos, ganharam o maestro Eliazar de Carvalho e o ator Paulo Altran. Na categoria juventude, o músico Roberto Mikizuta e a atriz Débora Bloch. Foram divulgados hoje em São Paulo os nomes dos vencedores do Prêmio Moinho Santista, que há 36 anos homenageia quem se destaca nas artes, letras e ciências. Neste ano, e pela primeira vez, serão premiados representantes da música erudita e do teatro. Normalmente, as portas do Salão Nobre do Palácio da Justiça, construído em 1920 pelo arquiteto Ramos de Azevedo, só se abrem em ocasiões especiais, como posse de desembargadores e julgamentos de grande importância. A única exceção é concedida para a decisão do Prêmio Moinho Santista. E hoje, mais uma vez, toda a pompa e beleza deste salão abrigaram o grande júri que decidiu os ganhadores deste ano. Os concorrentes do Prêmio Moinho Santista são indicados por universidades e entidades científicas e culturais. Este ano, pela primeira vez, Moinho Santista premiou intérpretes da música erudita e de teatro. Ao todo, 70 artistas de todo o país concorreram a este prêmio. Mas, como já é tradição, o nome de todos eles foi mantido em sigilo até a hora da votação. Como manda a tradição, os nomes dos outros indicados são queimados sem que ninguém saiba quem são. O júri divulga só o nome dos ganhadores. E que nomes? Eliazar de Carvalho e Paulo Altran. O primeiro na área de música erudita e o segundo na área de teatro. Quanto ao Prêmio Moinho Santista Juventude, que não é atribuído pelo plenário do júri, mas por comissão técnica, foi contemplado o trompista Roberto Mikizuta e a atriz Débora Bloch. O secretário nacional de Cultura, que fez parte do júri, aproveitou para dizer que até o final deste ano, a lei de incentivo à cultura deve estar em condições de ser aplicada. Nossa ideia é que assim que o projeto suba à sanção presidencial, transformando-se em lei, que logo em seguida já seja apresentado o projeto de regulamento, para assegurar que ainda este ano seja possível o aproveitamento dos recursos previstos no projeto de lei. E a entrega do prêmio vai ser no dia 30 de setembro no Palácio dos Bandeirantes. A premiação total é de $100 mil. Escolhidos hoje em São Paulo os ganhadores do Prêmio Moinho Santista, considerado o Nobel brasileiro. São premiadas as pessoas que se destacam nos setores de ciências, letras ou artes. A escolha dos melhores intérpretes acontece no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é normalmente usado na posse de desembargadores ou em grandes julgamentos. A única exceção concedida a um evento externo é para a Fundação Moinho Santista. O grande júri foi presidido pelo ministro Sidney Sanches, presidente do Supremo Tribunal Federal. 35 representantes de entidades culturais, científicas e reitores de universidades participaram da escolha. Este ano foram 102 indicações. Os votos são secretos e o resultado só foi conhecido uma hora depois. Os ganhadores foram Prêmio Moinho Santista de música erudita para o maestro Eliazar de Carvalho,
de teatro para o ator Paulo Autran, o prêmio Juventude para a atriz Débora Bloch e para o trompista Roberto Minzucchi. Esta é a primeira vez em 36 anos que o júri seleciona intérpretes de música erudita e teatro. Foi uma coisa surpreendente para nós ter escolhido esta área, que é uma área que havia sido esquecida das premiações no Brasil. A importância deste prêmio, que é atribuído com toda a seriedade, com a pesquisa mais aprofundada, serve para mostrar à juventude brasileira e à sua opinião pública que o mundo cultural deve ser respeitado e deve ser seguido o seu exemplo. O encerramento da festa aconteceu no Jockey Club de São Paulo, um almoço que reuniu empresários e representantes do júri. Foram escolhidos hoje os vencedores do Prêmio Moinho Santista 91 nas áreas de teatro e música erudita. Di Cavalcante, Bruno Jorge, Camargo Guarnieri e Francisco Mignoni que o digam. O Grande Prêmio Moinho Santista não é para qualquer um. Eleazar de Carvalho, vencedor em música erudita do prêmio deste ano, é doutor em música pelo Washington University e um dos regentes brasileiros mais renomados internacionalmente. Paulo Autran, o premiado na categoria intérprete teatral, em mais de 40 anos de carreira, tornou-se uma espécie de monumento do teatro nacional. Seja como e quem for, nada é mais confortador do que amanhecer com um saldo positivo de $35 mil. Tá bem. Muita felicidade. Só trote. Ela falou que é trote. Irmão, isso não é trote, não. Mas isso deve ser bastante comum. Já aconteceu alguma vez de alguém pensar que era trote? Já houve algum caso em que a pessoa estava tão perplexa que estava certa de que era uma brincadeira de um amigo. Diga quem é que está falando, não conta de brincadeira. Mas terrível deve ser a simples ideia de jamais se ficar sabendo que esteve entre os prováveis afortunados. A seriedade e o rigor do Conselho da Fundação Moinho Santista tem nos permitido chegar até o dia do grande júri com os nomes dos indicados em absoluto sigilo. Desde o seu início, o Moinho Santista está compreendendo que a economia, os homens que se ocupam do desenvolvimento material deste país, devem igualmente preocupar-se com o seu desenvolvimento espiritual, com os valores da sua arte, porque são esses valores de arte que consagram as nações na perenidade do seu destino. Foram contemplados com o Prêmio Moinho Santista Jovem 91 na área de teatro, a Débora Bloch, e na música erudita, o Roberto Minzucchi. Pronto, parabéns a eles. Ser artista no Brasil é um ato de desespero, já se disse várias vezes. Por isso, há mais do que uma razão para se comemorar esse 19 de agosto, o Dia do Ator. Acontece lá no Sindicato dos Artistas do Estado de São Paulo, a homenagem a um símbolo dessa classe, Paulo Autran. Paulo Autran, que na sexta-feira ganhou o Prêmio Moinho Santista de Teatro de 91. Paulo, em quase 42 anos de carreira, você se lembra de já haver sido surpreendido com um prêmio assim tão inusitado, um prêmio em que os concorrentes não sabem que estão concorrendo? É o prêmio mais importante da minha carreira, né? Foi uma surpresa mesmo, sabe? Como é que não foi? Não transpirou nada, eu estou em casa sossegado, toco o telefone, é o professor Miguel Reale me comunicando que eu recebi o Prêmio Moinho Santista. Então é um prêmio que todo mundo respeita e depois é dado com uma absoluta honestidade, idoneidade total. Há um segredo muito grande em torno do prêmio, antes deles revelarem quem é o premiado. E quando o professor Miguel Reale me disse que eu era o premiado deste ano,
na categoria de teatro, eu fiquei muito feliz. Você ainda sabe quantos prêmios você recebeu nesses anos todos de carreira? Não dá mais para contar. Mas nunca nenhum da importância. Eu recebi sempre prêmios dados pelos críticos, pela classe teatral. É a primeira vez que eu recebo um prêmio assim, totalmente fora do ambiente de teatro. Para mim é muito importante isso. Agora, vamos direto ao ponto. O que você está pensando em fazer com esses 37.500, já não são mais 35 mil dólares, com esses 37.500 dólares que você vai receber? Eu pretendo ir para a Europa, vou passar 2 meses na Europa para ver teatro, para me divertir, para me distrair bastante. Faz tempo que você não tira férias? Faz 3 anos que eu não tiro férias, eu tenho trabalhado sem parar. Estou precisando mesmo de umas férias. Então acho que em outubro e novembro eu vou passar na Europa. Eu vou com a Karen Rodrigues e vamos passear bastante por lá. E aí, você já tem planos para depois de 6 personagens à procura de um autor? Já, pretendo montar um Feydeau, uma comédia para rir, muito divertida. O que diz para você essa passagem todos os anos, em todos os 19 de agosto, do Dia do Ator? É uma data para nós bastante importante, não é? Porque é um dia que mostra que não só os atores gostam dos atores e que a sociedade em geral prestigia e homenageia os atores. Uma vida de artista no mercado comum da vida humana. Um projeto de sonho inocente. Eu talvez não te veja esta semana, que é os atores Paulo Otran, Débora Bloch, o maestro Eleazar de Carvalho e o trompista Roberto Minczuk, todos têm alguma coisa em comum. Eles foram os contemplados deste ano com o prêmio Moinho Santista. Então, para conversar com a gente sobre o prêmio, está aqui Rui Altenfelder. O Rui vai explicar para nós como funciona o prêmio e como foi essa escolha desse ano. Tudo bem, Rui? Tudo bem. O prêmio Moinho Santista é considerado o mais tradicional existente no país e tem por objetivo incentivar o desenvolvimento das ciências, letras e artes. Esse ano, pela 36ª vez consecutiva, ele foi outorgado. O curioso do prêmio e o que o distingue dos demais é que não existe inscrições. Quer dizer, os premiados não sabem que estão concorrendo a um prêmio da qualidade do Moinho Santista. As universidades, as instituições de âmbito nacional, elas promovem indicações de personalidades que, pelo conjunto da sua vida e da sua obra, tenham contribuído para engrandecer aquela área objeto do prêmio. Este ano especificamente, vocês resolveram premiar as artes cênicas e a música, né? Isso. Por que há 36 anos, todo ano é dado esse prêmio? Por que só agora foi feita essa premiação nesse setor? Quer dizer, nos outros anos vocês premiaram quais setores? O estatuto do prêmio e o regulamento, e que o torna um prêmio extremamente cobiçado, ele estabelece que a cada ano uma área da ciência, ou das letras, ou das artes, será objeto da premiação. Então, este ano, o estatuto estabeleceu que o prêmio caberia a artes. Então, coube apenas ao Conselho da Fundação, do qual eu participo, e é presidido pelo professor Miguel Reale, escolher, dentro desse grande ramo das artes, 2 áreas para incentivo. Então, a escolha coube a intérpretes de teatro e intérpretes de música erudita. Quer dizer, só para explicar melhor para o pessoal que está em casa, no caso da Débora Bloch, ela ganhou o prêmio Juventude, né? E o Roberto Minczuk também, né? São 2 prêmios, né? Quer dizer, o prêmio Moinho Santista, é o mais antigo. Esse ano, conforme nós dissemos, pela 36ª vez ele está sendo distribuído. E há 12 anos atrás nós decidimos criar o mesmo incentivo para os mais jovens. Então criamos o Prêmio Moinho Santista Juventude, que
também, todo ano, ele se destina às mesmas áreas do prêmio maior. E por que foi criado esse prêmio? Quer dizer, houve alguma comemoração, algum motivo especial? Houve sim. Quando a Sociedade Anônima Moinho Santista, que hoje está completando esse ano 86 anos de existência, quando ela completou seu mini-centenário, ou seja, 50 anos, ela escolheu uma forma de se integrar ainda mais à comunidade. Então, ela instituiu uma fundação com um único objetivo: incentivar o desenvolvimento das ciências, letras e artes. E é o que ela vem fazendo há 36 anos. Agora, assim, saindo um pouco do assunto da Moinho, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, você me confirme, que quando a empresa ligou para o Paulo Autran, ele achou que era trote, que não era possível, ele nem sabia que ele estava sendo indicado. É verdade isso? É por isso, Alessandra, que o prêmio é atípico. Quer dizer, como os que concorrem não sabem que estão concorrendo, porque eles são indicados, no momento em que o grande júri, que é o ponto culminante do Prêmio Moinho Santista, o grande júri, abrindo um pequeno parêntese para o telespectador entender, ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, participam dele 44 pessoas. São reitores das universidades brasileiras, presidentes de grandes instituições nacionais, do tipo de uma Academia Brasileira de Letras, de uma Associação Brasileira de Imprensa, uma Academia Paulista de Letras, enfim, esse conjunto de 45 cidadãos pessoas... da maior credibilidade, né? Sem dúvida. Eles se reúnem no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aliás, é a única vez em que o Tribunal de Justiça abre as suas portas para um evento não judiciário. E, por votação secreta, e dentre as centenas de nomes indicados, eles escolhem aqueles que, a seu ver, tenham uma vida e uma obra projetada para o incentivo da área premiada. Ah, tá. Quer dizer que as pessoas que são premiadas não é por alguma coisa específica que fizeram naquele ano, e sim por um conjunto de realizações. Exatamente. Então, no final da premiação, quando a sessão se tornou pública, o professor Miguel Reale, que é o presidente do Conselho da Fundação, também estatutariamente, telefonou para os 4 premiados. O maestro Eleazar de Carvalho não estava naquele momento em casa, estava o Paulo Autran. Paulo recebeu a ligação e disse: o senhor me desculpe, mas eu não acredito, eu não me inscrevi a prêmio algum, e isso só pode ser brincadeira. E desligou. Desligou? Aí o professor ligou novamente, se identificou, e aí o Paulo Autran compreendeu o alcance da decisão que o júri tinha tomado e realmente se emocionou, como mais tarde também se emocionou o maestro Eleazar de Carvalho, a Débora Bloch e o Roberto Minczuk. Aliás, o maestro agora tem uma fundação, né, com o nome dele, foi citado em Campos do Jordão, no Festival de Inverno. Então, deixa eu pegar uma colinha aqui. Quais são os critérios adotados para os participantes, no caso, né? A fundação só exige, ou melhor, estatutariamente, só estabelece que os candidatos devam ter um conjunto da sua obra de tal forma importante que, se escolhidos, se premiados, a sua vida e a sua obra sirvam de exemplo para a sociedade. É o único critério que a Fundação estabelece estatutariamente. O resto é critério de cada universidade e de cada um daqueles que são convidados a indicar nomes. Quer dizer, além da honra de ganhar o prêmio, vocês dão também um prêmio em dinheiro. O premiado receberá, no caso deste ano, no dia 30 de setembro, haverá uma sessão solene no Palácio dos Bandeirantes, presidida pelo governador do estado, o governador Fleury, que é o presidente honorário da Fundação, e nessa solenidade eles recebem, cada um dos premiados Moinho Santista receberá a medalha de ouro, o pergaminho de reconhecimento público e o equivalente em cruzeiros a $35 mil da época do dia 30 de setembro.
Da mesma forma, os premiados Juventude receberão pergaminho de reconhecimento público, receberão a medalha de prata e o equivalente em cruzeiros a 15 mil dólares cada um. Então, esse 100 mil conjunto dólares. Totaliza em dinheiro o equivalente a 100 mil dólares, que torna o prêmio, em termos de quantidade, o maior prêmio cultural existente no Brasil. Certo. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vai ser o prêmio do ano que vem, porque esse ano a gente agora vamos aguardar a solenidade de entrega do prêmio agora em setembro, né? E o que a Moinho Santista, a Fundação Moinho Santista está preparando para o ano que vem? Quer dizer, que área será então a escolhida para ser premiada? Pelo Estatuto, a área do ano que vem será Ciências Biológicas e Profissionais da Saúde. É uma área, um ramo da ciência muito importante, particularmente em relação ao ano que vem, em que o Brasil estará sediando o Congresso Internacional do Meio Ambiente. O ECO 92, Ciências Biológicas diz muito com o meio ambiente. É possível que a Fundação escolha para as duas áreas da premiação ciências ligadas ao meio ambiente, mas isso fica em suspense até o final do ano, quando a Fundação, pelo seu conselho, se reúne para definir as duas áreas. Mas é bem provável, né, Rui? Porque você vê, quase fim de milênio, né? O homem com essa preocupação toda, com o planeta, com o meio ambiente, então, capaz de dar certo por aí, né? É possível que diz muito de perto também a filosofia da entidade que mantém a Fundação, que é a Sociedade Anônima Moinho Santista, que tem por filosofia crescer com responsabilidade. Sim. E a responsabilidade em relação ao meio ambiente é de todos nós, cidadãos. Então, eu vou agradecer muito a tua entrevista, Rui, e desejar sucesso para vocês lá da Fundação Moinho Santista. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de ter estado no programa. Tá, ok. E você fique ligada, porque tem mais Vida Nova. O governador Luiz Antônio Fleury Filho preside a entrega do Prêmio Moinho Santista deste ano. Um dos atores premiados é Paulo Outram. Inclusive dos convidados, dos premiados, né? Dessa... Você vê que galeria, né? É. A gente tem. Olha, Paulo Outram esteve conosco, Eliasado Carvalho esteve conosco, Débora Bloch esteve conosco, só o Roberto Minzuki que ainda não. E vamos trazer assim que der. Tá bom. Todos já estiveram aqui na lanchonete, conversando com a gente. Quer dizer, é um pessoal que notoriamente merece receber destaques. Então, eu acho que a gente vai conversar hoje. Daqui a pouco o senhor está lá, tá bom. Entregando os prêmios. Só que antes vou chamar a dona Ritinha. Já estou aqui. Tudo bem, dona Rita? Tudo, e você? Conhece o Dr. Rui Altenfelder? Como vai? Como vai? Nossa, bem? mas que voz de locutor de rádio. Ah, é? Trabalhou com rádio já? Não, né? Não, trabalhei. Sério mesmo? Quando comecei minha vida, eu trabalhei na Rádio 9 de Julho. Tinha programa para estudantes. Gostoso. E como é que foi a experiência do rádio? Boa. Eu acho o rádio um veículo fantástico, né? Apaixonante. Né? Apaixonante. E a comunicação que nós fazíamos na rádio com o público estudantil, com o público jovem, também era mais fantástico. Então, realmente, no meu caso, 2 anos de rádio, eu conquistei grandes amizades. Por exemplo, o Joelmir Betti, que era meu companheiro de Rádio 9 de Julho, Miguel Vaccaro, tinha um programa que antecedia o meu programa. E o seu programa era dirigido ao estudante? O que fazia? Música, prestação de serviço? Era informações em geral para o jovem, informações culturais, informações esportivas e música. Música e mais música. E concursos, né? Que bacana, né? Tá vendo? E a senhora matou em cima, viu? Mas eu sou espertinha. É espertinha, malandrinha. Dona Ritinha, ó, o que você vai trazer pra gente comer aqui? 6 horas Esse da moço tarde. aqui é diretor, né? É um dos principais administradores do Moinho Santista. Ah, meu Deus, Esse aqui não moço tem um caviar, lado hein? pela cultura, mas um carinho. o Santista não come caviar. Não, né? O Santista é arroz com feijão mesmo. Aqui não, ela já ficou mais satisfeita. Tem cheeseburger, milkshake Tá bom. e fritas. Arroz com feijão, não? Não.
Tá bom, então fica para a próxima. Fica para a próxima. Essa a gente vai acertar ainda. Tá bom. Com licença, eu vou Até preparar. já, tia. Mas, doutor Rui Altenfelder, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco. Daqui a pouquinho acontece o 36º Prêmio Moinho Santista. Pergunta, 36º é anual? É anual. Portanto, já há 36 anos que o senhor trabalha e o senhor participa, Moinho Santista participa da parte cultural desse país aqui. É verdade. Pergunto pro senhor, se a iniciativa privada tivesse maior participação do estilo que o senhor tem na cultura, será que a cultura estaria hoje nessa tanga danada, bagaço que a gente está conseguindo ver aí na parte econômica e financeira para se manter? Eu acho que não. Eu acho que o exemplo da Fundação Moinho Santista, o exemplo do Grupo Santista em relação à cultura, é um exemplo que está sendo seguido por algumas empresas, por algumas entidades de classe, mas poucas ainda. Quer dizer, nosso grupo não faz cultura ou não prestigia a cultura em troca de retorno. Nós fazemos isso por vocação daqueles que nos antecederam na direção das empresas. Ou seja, uma vocação, é nato a nossa ligação com a cultura. E por que é nato? Nós partimos da premissa de que a cultura começa dentro de casa. Então, nós incentivamos, há 41 anos, o desenvolvimento intelectual dos nossos funcionários. De que forma? Através de um prêmio também, prêmio de estímulo ao estudo. Nós reembolsamos o funcionário uma parcela, hoje metade, daquilo que ele despende com estudos. A única condição é o aproveitamento. Agora, tenha ou não ligação com a atividade que ele exerce, o financiamento, o reembolso, o prêmio de estímulo ao estudo é dado. Que coisa! Então, a gente começa dentro de casa. Agora, qual é o retorno disso? O retorno, em primeiro lugar, é a satisfação do colaborador. É a satisfação do funcionário. Sei. Funcionário satisfeito, colaborador satisfeito, é sócio. Não é? Em segundo lugar, é a melhoria do quadro de colaboradores, uma vez que o aperfeiçoamento intelectual é importante para a empresa e para o funcionário. Porque ele se aperfeiçoando intelectualmente, ele acaba tendo maior valor em termos de retorno salarial. Esse é o real papel social da indústria? É um dos. Empresa em si? Um dos. Quer dizer, eu acho que começar dentro de casa, não é? E, aos poucos, como fez a Sociedade Anônima Moinho Santista, constituindo, como constituiu, uma fundação. A Fundação Moinho Santista. Santista, quando completou 50 anos, ao invés de fazer uma grande festa com bailes e etc, etc, não. Ela, dentro dessa sua vocação para a cultura, ela constituiu uma fundação, fundação essa que tem por objetivo incentivar o desenvolvimento das ciências, letras e artes do país. E é essa fundação que há 36 anos outorga anualmente prêmios de incentivo a grandes personalidades do mundo, das ciências, das letras ou das artes. Entendi. E, primeiro, existe um conselho, existe um júri, entre aspas, para acompanhar o trabalho nessas áreas ou não? Esse talvez seja a razão que torna o Prêmio Moinho Santista único no Brasil e, inclusive, já com reconhecimento internacional. Em primeiro lugar, ninguém se inscreve para o prêmio. O prêmio, existem apenas indicações. As universidades, as entidades nacionais ligadas ao ramo da premiação daquele ano, depois vou lhe explicar que a cada ano se alterna o ramo do incentivo. As entidades ligadas para proceder a indicação encaminham até o último dia útil do mês de maio nomes de pessoas que tenham se destacado naquelas áreas durante a sua vida. Entendi. A partir daí, e aí você já envolveu reitores de universidades, professores, enfim, toda a sociedade.
está envolvida na indicação. Feitas essas indicações, aí se constituem câmaras técnicas, integrada por 3 grandes nomes das áreas objeto da premiação. Essas câmaras técnicas se reúnem durante um mês e analisam nome por nome dos indicados. Entendi, das indicações recebidas. E dentre os indicados, esse ano, por exemplo, que o prêmio foi dedicado a artes, nos ramos de intérpretes de teatro e intérpretes de música erudita, a Fundação recebeu cerca de 105 indicações. Esses 6 personalidades que integraram as comissões técnicas, durante um mês, trabalharam analisando a vida e a obra de cada um desses 105 nomes. Meu Deus. E por critérios objetivos deles, escolheram 2 nomes e indicaram esses 2 nomes a um grande júri. Esse grande júri é a terceira fase, então, do prêmio. Se reuniu neste ano, no dia 16 de agosto, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja como o prêmio tem realmente essa característica de justiça, de integridade, de pureza, de lisura, né? É a única vez em que o tribunal cede as suas instalações para um evento não judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches, deslocou-se de Brasília, veio para São Paulo e presidiu o grande júri. E ao lado dele, 41 reitores, presidentes de academias de letras, academias de música, o secretário nacional da cultura, o secretário-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, enfim, o grande júri nada mais é do que uma ficção de toda a comunidade. Entendi. Toda ela está representada. E aí esse grande júri decide sobre 2 nomes, 2 indicações. Ou eles podem até, pela soberania do grande júri, ignorar as indicações e partir para um terceiro nome. Ah, entendi. O que não tem ocorrido. Imagino. Esse ano, os 2 nomes, e que são mantidos, essa é outra parte bonita do Estatuto da Fundação. Ninguém fica conhecendo o resultado do grande júri, ou seja, quem perdeu. O grande júri anuncia quem ganhou. Quer dizer, depois que é feita a votação, e às vezes vários escrutínios, que o vencedor só é anunciado, a tal fumacinha branca, só sai mesmo, hein? Sai mesmo, porque o tribunal tem um forno, pois os votos são incinerados e sai a fumacinha branca. Mas tem a fumacinha negra quando não se chegou a um consenso ou não? Aí é escrutínio, novo escrutínio. Quando se atinge a maioria absoluta, então escolhe-se o premiado. Então, o presidente do Supremo torna a sessão pública e, a partir de então, ele anuncia à sociedade o nome daqueles que, por sua obra, por seu talento, por seu trabalho, por sua dedicação, fizeram jus ao prêmio. Entendi. Inclusive, nesse ano, que é 91, temos no Teatro Paulo Autran, música erudita Eleazar de Carvalho, né? No prêmio Moinho Santista 91. E tem também o prêmio Moinho Santista Juventude, também nas áreas de teatro e na música erudita. No caso, Débora Bloch, do teatro, e o Roberto Minzucchi, na parte de música erudita. Quer dizer, por isso o senhor comentou, são 2 câmaras e as 2 vão analisar, por exemplo, a da juventude e o outro, o normal. É isso? A Câmara tem a responsabilidade de escolher o Prêmio Juventude. O Prêmio Juventude não passa para o grande júri. Ah, entendi. Como são pessoas ainda jovens, então os critérios para a escolha do premiado tem que ser critérios bem objetivos e calcados no trabalho recente que eles estejam realizando. Então, para submeter ao grande júri o Prêmio Juventude, nós teríamos que encaminhar a todos os membros do grande júri os vídeos, todo o material ligado a eles. Ao passo que o Prêmio Moinho Santista, o prêmio maior, são personalidades que têm toda uma vida e uma obra notoriamente já conhecidas e que, portanto, dispensam qualquer prova. A dona Irã Barbosa comentava sempre isso daí, falava assim, Belo,
estão me fazendo um monte de estalta. Tem estalta, tem prêmio. Já ganhei, queria falar, como é que era? Já ganhei medalha, já ganhei troféu, mas dinheiro mesmo não ganho. Pergunto, o prêmio Moinho Santista tem a sua parte em dinheiro também, além do reconhecimento e tudo mais? Sim. Eu acho importante também, primeiro é evidente que o prêmio, que aliás daqui a pouquinho nós vamos estar entregando esse prêmio, às 19h30 no Palácio dos Bandeirantes, o governador Fleury, que é presidente honorário da Fundação, juntamente com o vice-governador e cerca de 1.200 convidados, estarão reunidos no Salão Nobre do Palácio e entregando aos premiados deste ano esta medalha aqui. Que bonito. É uma medalha de ouro que os premiados fazem jus. Junto com a medalha, eles recebem um pergaminho de reconhecimento público e, para contrariar o Adoniran Barbosa, eles recebem também um valor em dinheiro, equivalente a aproximadamente $35 mil cada um dos premiados maiores, em cruzeiros, né? E o equivalente em dólares a $15 mil aos premiados Juventude. Ou seja, um total de $100 mil transformados em cruzeiros do dia 30, de hoje, portanto, não é? A cada um dos aos 4 premiados, além das medalhas e do pergaminho de reconhecimento público. Entendi. Doutor Rui Altenfelder, comenta uma coisa comigo, inclusive muito séria. Durante toda a existência da Lei Sarney, havia sempre um intermediário, uma ponte entre o mundo artístico e o empresariado. Quer dizer, aquilo que o empresariado desconhecia era esclarecido por essa ponte. O não contato do artista com o empresariado também era resolvido com o auxílio desse intermediário, dessa ponte. Aí se comentou muito dos interesses de um lado, interesses de outros, inclusive isso que acabou justificando, segundo as explicações que se tem até hoje, sobre a queda da Lei Sarney. Hoje fala-se da Lei Mendonça, da Lei Rouanet. Eu pergunto, volta à cena essa ponte ainda é necessária, esse intermediário? Não digo tanto o caso do Moinho Santista, uma vez tem essas câmaras técnicas que acabam ajudando, mas nas indicações, por exemplo, existe esse intermediário ou a indicação já é feita por esse intermediário? Eu acho que o incentivo à cultura realmente ainda necessita de uma legislação, não é, que coloque... O ideal seria o contato direto entre o incentivado e o incentivador. Ou seja, o desaparecimento do intermediário. Do intermediário, da ponte, né? Ou da ponte, como você bem disse. Agora, eu acho impossível, numa primeira etapa, você acabar definitivamente com o intermediário. O ideal é chegar lá. Então, eu acho que o projeto de lei do secretário nacional da Cultura, Sérgio Rouanet, é um grande passo em direção a esse contato direto entre a cultura, o incentivado, e as empresas ou pessoas físicas que queiram incentivar a cultura. Não é? Quer dizer, os fundos que a Lei Rouanet pretende criar, não é? O contato direto entre o autor de um determinado projeto cultural e a Secretaria Nacional da Cultura, eu acho extremamente salutar. O secretário Rouanet, você o conhece bem, outro dia esteve aqui no Roda Viva. Acompanhamos. É um grande conhecedor, a meu ver, da cultura, conhece as manifestações culturais no mundo todo e acho que o projeto de lei que ele apresentou é um projeto bastante aplicável às condições brasileiras. Quer dizer, a curto prazo, ele acabará com o intermediário e estabelecerá a ponte direta entre o autor do projeto e a Secretaria Nacional da Cultura. A fonte para quem está com sede, né? Direto. Eco 92. Começamos aí a preparação internacional, principalmente no Brasil, está começando a tomar efervescência, né? Mas o mundo inteiro começa a olhar para o país e falar, bom, começa uma importante organização. Nesse aspecto, Moinho Santista, SA Moinho Santista,
alguma participação, algum planejamento também em relação à Eco 92? Bom, a preocupação do nosso grupo em relação ao meio ambiente é permanente. Né? Quer dizer, já praticamos a Eco em 89, 90, 91, 92. O investimento do grupo em relação a cuidados com o meio ambiente, antes de qualquer início de funcionamento de fábrica, né, é uma realidade. Ainda recentemente, uma das fábricas mais recentes do grupo, inaugurada no estado de Sergipe, uma fábrica têxtil, né, até ela ser efetivamente colocada em funcionamento, nós expendemos cerca de 6 meses investindo quantias bastante elevadas, não é, em todos os aspectos que pudessem, de uma forma ou outra, alterar o ecossistema ou o meio ambiente, que no caso de uma fábrica têxtil é quase nada. Mas pela possível ligação dos rejeitos industriais com o rio, não é, nós tomamos tantos cuidados que demandamos cerca de 6 meses para colocar a fábrica em funcionamento. Realmente um trabalho preventivo, quer dizer, não aconteceu nenhum processo de degradação da natureza, mas vamos evitar que isso possa acontecer. Sem dúvida. Agora, o que eu vejo é que há realmente uma consciência hoje de preservação do meio ambiente, aliás, muito mais do que preservação, de desenvolvimento com preservação, na Federação das Indústrias de São Paulo, na Fiesp. Eu tenho a felicidade de participar do Instituto Roberto Simonsen, escolhido pelo Mário Amato para dirigi-lo, e juntamente com o Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, dirigida pelo Dante Mariucci, nós estamos organizando agora para novembro, junto com a Unesco, um seminário sobre meio ambiente e progresso. Nós achamos que meio ambiente não pode estar ligado apenas à preservação. Não. Você tem que progredir com responsabilidade, com desenvolvimento. E, quer dizer, usar de forma racional que se apresenta na natureza. E mais, nós também estaremos sediando com a Berge, não é? A associação que congrega os editores de jornais, revistas de empresas, na Fiesp também um seminário enfocando exatamente esse tema, mas sob a ótica da comunicação. Então, muito mais do que retórica, a Fiesp tem ações. Por exemplo, o aproveitamento das bolsas, as bolsas de resíduos para aproveitamento dos resíduos industriais. Eu acho que nós temos que trabalhar assim, quer dizer, muita ação e pouca retórica. Na prática, botar o negócio para funcionar. Agora, o senhor comentou sobre a Fiesp, né? Não dá para escapar. Tradicional pergunta. O governo, conversávamos, inclusive, com vários empresários, o José Mindlin esteve conosco, e passava isso daí. Que o governo, cada vez que passa por uma crise de governabilidade no país, o empresário é o apontado, é o crucificado. Ah, tá vendo? Eles estão podando a gente aqui, ó. Olha, os empresários não estão deixando, estão tornando esse país inviável. Quer dizer, sempre cai nas costas do empresário, né? E isso começa a sobrecarregar e começa a jogar, a passar para o público uma ideia de que o empresário realmente é o grande bicho papão da coisa, é o capeta, é o diabo. Sai, Satanás, sai, diabo, né? Pergunto, como é que o senhor está vendo? E depois chama o empresário para um entendimento, né? Quer dizer, depois que se crucificou, chama para o entendimento. Como é que o senhor está vendo essa situação, essa crucificação do empresário brasileiro? Deixa eu resumir um pouquinho para você o que eu penso. Em primeiro lugar, a culpa de entender isso é nossa também, que nós aparecemos pouco, nós contamos pouco aquilo que efetivamente nós fazemos. Quer dizer, nós precisamos nos comunicar mais, nós precisamos mostrar mais para a sociedade o que é o nosso trabalho. Concordo. Então, reconheço de cara que a responsabilidade por essa imagem é nossa. Uma imagem, aliás, injusta, conforme eu vou te demonstrar. Veja, eu, você, todos os companheiros que estão aqui no estúdio, todos nós somos cidadãos acima de tudo. Ou seja, vivemos numa nação, no Estado, na nação brasileira, votamos, o meu voto, o seu voto, de todos nós aqui tem o mesmo valor. Nós somos sujeito de direitos e de obrigações, não é?
Partindo, então, dessa igualdade, quer dizer, eu, você, os nossos companheiros aqui do estúdio, os trabalhadores, sejam eles líderes sindicais ou não, todos estamos na mesma posição de igualdade de direitos e obrigações. Agora, o trabalho do empresário é produzir bens e produzir serviços. No momento, o grande bicho-papão que existe no nosso país chama-se inflação. Esse bicho-papão é tão poderoso que o presidente, eleito legitimamente, prometeu matá-lo com um tiro na testa. E ao invés de matá-lo, ele engordou e está maior ainda. Não é? Agora, a grande pergunta que os cidadãos, nós todos devemos fazer é: por que o bicho-papão inflação engordou? Quem é o responsável pela engorda da inflação? Evidentemente que tem uma causa fundamental, que é o Estado brasileiro, o Estado, gasta mais do que tem. Se nós dois resolvemos comer isso aqui, não é? E sentimos fome mais tarde, é evidente que nós vamos continuar sentindo fome porque nós comemos antes tudo que tinha. Nós temos que dosar as coisas. Então, o Estado brasileiro, gastando mais do que tem, ele é obrigado a ir buscar recursos aonde? Buscar dinheiro nos bancos. Ora, por uma leizinha até hoje não revogada, tal lei da oferta e da procura, não é? Quando a procura é maior que a oferta, o que acontece? O preço aumenta. Então, o custo do dinheiro é alto, o juro é alto, porque o Estado é o grande tomador de dinheiro para poder financiar os seus gastos. Fala uma coisa, como grande administrador de empresa que é, numa empresa da iniciativa privada, uma empresa particular, só o louco vai gastar mais do que pode arrecadar, né? Gastou mais do que arrecadou, faliu. Faliu. Claro. Quer dizer, então, vamos passar para lá a administração. Então, aqui tem administradora, lá é que não está acontecendo, né? Então, por que jogar a culpa para cá quando é de lá que não está acontecendo a boa administração? É verdade. E é isso que nós precisamos, com muita coragem, com muita obstinação, com muita persistência, a todo momento declarar. Quer dizer, não, a inflação foi alta porque o empresário aumentou o preço. Não, o empresário produziu, para ele produzir, ele tem os custos. O custo dele é o quê? Matéria-prima, mão de obra, o lucro que ele tem que colocar assim. Uma taxa desse tamanho de impostos. Enorme, eu acho que é maior ainda, não é? A taxa de impostos, e o resultado disso tudo é o preço, não é? Agora, aumentou o preço, o empresário imediatamente é apontado como responsável pela taxa de inflação. Mas vamos mais uma vez examinar as causas da inflação brasileira ser gorda, né? E a causa não é aumento de preço, a causa é gastar mais do que arrecada. Quer dizer, o desconjuro não é bem pra cá, né? Pode virar pro outro lado. Sai! É o desconjuro, vampirão! É isso aí. Não consigo resistir à pergunta. Saudades do Recife, ou não? Você é de lá, né? Olha, minha família é toda de São Paulo. Né? Agora, meu pai, em 1938, foi para Recife administrar a empresa que ele cuidava e eu resolvi nascer por lá. Agora, por opção mesmo, né? Por opção. Nasci, permaneci lá durante 1 ano e meio, mais ou menos, e depois voltei para as origens, que é São Paulo. Então, eu costumo dizer que eu tenho, com muita satisfação, a dupla nacionalidade, né? Pernambucana e paulista, né? Olha, eu vou continuar conversando com o Dr. Rui Altenfelder e quero até registrar. Ele está saindo daqui para entregar o Prêmio Moinho Santista. Que esse tipo de trabalho, sabe, tenha multiplicidade dentro desse país aqui. Cada vez mais empresários como ele, né, acreditem na cultura e, sabe, no investimento em cima no homem do Brasil. Tá? E eu continuo conversando com ele. Tchau pra você, gente. Até mais. E a dona Rita também vai perguntar coisa aqui. Eu acho que eu vou junto com o senhor. Vamos lá. Você vai ver um pessoal muito bom lá. Inclusive, quem preside a cerimônia é o governador? É isso, o governador Fleury.
preside. O vice-governador também estará presente, o secretário da Cultura, o secretário Nacional da Cultura, o embaixador Rouanet, o secretário da Cultura do Estado. E 1.200 pessoas aproximadamente, todos eles amigos do Paulo. Hoje é a grande noite de gala do Prêmio Moinho Santista. Os premiados deste ano são o ator Paulo Outram e o maestro Eleazar de Carvalho. Na categoria Juventude foram escolhidos o músico Roberto Minchu e a atriz Débora Bloch. A entrega do prêmio acontece agora à noite no Palácio dos Bandeirantes, com as presenças do ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, e o governador paulista, Luiz Antônio Fleury Filho. Uma homenagem à cultura e à ciência brasileira. Mais uma vez, a Fundação Moinho Santista premia os destaques do ano. Vamos agora à sede do governo paulista, o Palácio dos Bandeirantes, onde está sendo feita a entrega dos prêmios. A festa ainda não começou porque o governador de São Paulo teve um pequeno atraso no retorno de sua viagem a Brasília. Ele vai presidir a cerimônia. O Prêmio Moinho Santista entrega 36 anos para profissionais de ciências, artes e letras. Este ano destaca a música erudita e pela primeira vez o teatro. Recebem o Prêmio Moinho Santista da Juventude a atriz Débora Bloch e o trompista Roberto Minczuk. E no Prêmio Moinho Santista recebe o maestro Eleazar de Carvalho e o ator Paulo Outram, que está ao nosso lado. Gostaria de saber como é que o senhor recebe este prêmio num momento tão difícil da cultura. O senhor que é ator e também produtor cultural. É bom saber que pelo menos a iniciativa privada no Brasil está preocupada com cultura, não é? Esse prêmio não é mais um prêmio, é o prêmio. No Brasil não há nada que se compare ao Prêmio Moinho Santista pela idoneidade, pela seriedade, pela honestidade do prêmio. Mas eu sou muito otimista. Eu acho até possível que um dia, não sei quando, daqui a muitos anos, é possível que o Brasil tenha um presidente culto, inteligente, bom presidente. Eu sou muito otimista. Muito obrigado, parabéns pelo prêmio. Celso Teixeira para o Telejornal Brasil. Começa daqui a pouco no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a entrega do Prêmio Moinho Santista. A repórter Elisete Cipolla está lá e tem informações ao vivo. Boa noite, Elisete. Boa noite, Eni. Esse Prêmio Moinho Santista é dado anualmente a pessoas que se destacam nas áreas de ciências, letras e artes. Este ano, quem vai receber o prêmio são os seguintes: os atores Paulo Outram e Débora Bloch. A Débora vai receber o Prêmio Moinho Santista Juventude, o maestro Eleazar de Carvalho e o trompetista Roberto Minczuk. Os prêmios todos estão calculados em $100 mil. Já começam a chegar os primeiros convidados aqui ao auditório do Palácio dos Bandeirantes. O maestro Eleazar de Carvalho e o ator Paulo Outram também já estão aqui aguardando a presença do governador no salão de despachos, que vai presidir essa cerimônia logo mais. Nós voltamos para mostrar um pouquinho dela. Começa daqui a pouco no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a entrega do Prêmio Moinho Santista. A homenagem é para aqueles que mais se destacaram nas áreas de ciência, letras ou artes. A repórter Elisete Cipolla está no Palácio dos Bandeirantes e tem mais informações ao vivo. Elisete. Pois é, Enio, eu estou aqui no meio de quem está concedendo o prêmio e também ao lado de uma premiada. O Dr. Rui Altenfeld é presidente da Fundação Moinho Santista e ele vai contar pra gente como é que surgiu esse prêmio. O prêmio surgiu há 37 anos, quando a Sociedade Anônima Moinho Santista completou o seu mini-centenário e tem por objetivo incentivar o desenvolvimento das ciências, letras e artes. E o prêmio é anual. Todos os anos o Moinho Santista dá um prêmio para pessoas que se destacaram, às vezes ciências, às vezes letras e artes, como é esse ano. Isso, o prêmio anual tem a característica de não haver inscrições e apenas indicações e o extremo rigor de um júri, que se reúne durante alguns meses e faz a seleção dos indicados e escolhe os premiados. Tá, ok, obrigada. Agora vamos falar com a Débora, então, que passou pelo rigor desse júri aí e foi escolhida também como atriz para ganhar esse prêmio Moinho Santista Juventude, não é isso, Débora? O que você está achando de mais desse prêmio na tua carreira?
Bom, eu estou super honrada de receber esse prêmio. Eu estou recebendo ao lado do Paulo Autran. Então, estou super feliz e super honrada. É mais um para uma série de prêmios que você já ganhou, né? Quantos? Você tem ideia? Não, em teatro é o segundo prêmio que eu ganho. E eu espero que esse prêmio sirva para eu me ajudar a produzir a minha próxima peça e depois da próxima outra e assim sucessivamente. E que assim eu fique no teatro para sempre. Obrigada, Débora. Já é alguma ajuda. A Débora vai ganhar 7 milhões e 600 com esse prêmio, né, Débora? E além dela, como ela disse, o Paulo Autran também, o ator Paulo Autran está recebendo, o maestro Eleazar de Carvalho e o trompista, aqui uma retificação que eu tinha falado trompetista na primeira entrada, mas é o trompista Roberto Minczuk. A cerimônia está atrasada, o governador Fleury, que vai presidi-la, ainda não chegou, mas a gente trouxe aqui as duas pessoas também que estão participando desse prêmio para o nosso Jornal da Record. Enio, é com você. Um acontecimento raro na cultura nacional. 4 artistas premiados com 100 mil dólares. Foi hoje à noite na entrega do prêmio Moinho Santista. Criado em 1955, o prêmio faz pela primeira vez este ano homenagem à música erudita e ao teatro. A cerimônia foi presidida pelo governador de São Paulo, Fleury Filho, e contou com a participação do secretário nacional de Cultura, Sérgio Rouanet. Na categoria Juventude, os premiados foram a atriz Débora Bloch e o trompista Roberto Minczuk. O maestro Eleazar Carvalho recebeu o prêmio Música Erudita e o ator Paulo Autran o prêmio Teatro. Compensa investir em cultura, até mesmo economicamente. Agora, isso é uma coisa que só as pessoas desenvolvidas percebem. Eu me senti muito honrada de receber esse prêmio e me senti exatamente, você usou a palavra certa, assim, fiquei orgulhosa de estar recebendo um prêmio ao lado do Paulo Autran, né, que é um símbolo do teatro e um homem que trabalha há anos no teatro e tem uma carreira super importante. Estou super feliz. Para mim, esse prêmio foi uma bênção, sabe? Ele caiu do céu, assim, eu não esperava, né? E o prêmio Moinho Santista, para mim, realmente é um incentivo muito grande. É muito necessário que a área da cultura, essa seja muito beneficiada. Cultura é a história, e um país sem história não tem cultura. E vamos lá. Um homem que vive para o teatro e outro que vive para a música foram os grandes ganhadores do prêmio Moinho Santista. O prêmio foi entregue agora à noite no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O ator Paulo Autran e o maestro Eleazar de Carvalho foram os grandes vencedores da noite. Eles ganharam ainda 35 mil dólares, ou seja, cerca de 17 milhões de cruzeiros. Foram homenageados também com o prêmio Moinho Santista Juventude, o trompista Roberto Minczuk e a atriz Débora Bloch. O prêmio Moinho Santista foi criado em 1955. De lá para cá, tem contemplado profissionais nas áreas de artes, ciências e letras. Mas nesses 36 anos de existência, essa foi a primeira vez que o prêmio foi entregue a um homem de teatro e a um intérprete de música erudita. Este não é bem mais um prêmio, né? Este é o prêmio, é um prêmio tão importante pela sua seriedade, pela honestidade, pela categoria das pessoas que julgaram esse prêmio. Eu acho que é um prazer, é uma alegria, uma honra tão grande receber esse prêmio, que eu acho que eu nunca fiquei tão feliz, tão contente como soube que ia ganhar este prêmio. O ator Paulo Autran, o maestro Eleazar de Carvalho, a artista Débora Bloch e o trompista Roberto Minczuk foram os ganhadores do Prêmio Santista deste ano. Os prêmios são de 35 mil a 15 mil dólares, que no câmbio paralelo dá entre 8 milhões a 20 milhões de cruzeiros. O ator Paulo Autran e o maestro Eleazar de Carvalho foram os grandes vencedores da noite. A importância do prêmio foi motivo de muita felicidade para os dois. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz, tão contente como soube que ia ganhar este prêmio. O senhor já sabe o que vai fazer com os 35 mil dólares? Fazer o que o Moinho Santista fez comigo. Aplicar
na Fundação Eleazar de Carvalho, que também é educacional, cultural e artística. Não tem, é claro, a força da Fundação Moinho Santista, mas daqui a 100 anos terá. Foram homenageados também com o prêmio Moinho Santista Juventude o trompista Roberto Minczuk e a atriz Débora Bloch. Fiquei muito honrada. Eu estou ganhando ao lado do Paulo Autran, que para mim é mais do que um grande ator, é um símbolo, né, do teatro, um símbolo de uma pessoa que vem trabalhando há anos no teatro, vivendo disso e para manter o teatro vivo. Então eu fiquei muito satisfeita porque eu sempre sonhei em viver assim como o Paulo e de ter ganho o prêmio ao lado dele. Um acontecimento raro na cultura brasileira, um prêmio de 100 mil dólares para 4 artistas. A festa foi em São Paulo, na entrega do 36º Prêmio Moinho Santista. Criado em 1955, o prêmio faz pela primeira vez este ano homenagem à música erudita e ao teatro. A cerimônia foi presidida pelo governador de São Paulo, Fleury Filho, e contou com a participação do secretário nacional de Cultura, Sérgio Rouanet. Na categoria Juventude, os premiados foram a atriz Débora Bloch e o trompista Roberto Minczuk. O maestro Eleazar Carvalho recebeu o prêmio Música Erudita e o ator Paulo Autran o prêmio Teatro. Compensa investir em cultura, até mesmo economicamente. Agora, isso é uma coisa que só as pessoas desenvolvidas percebem. Eu me senti muito honrada de receber esse prêmio e me senti exatamente, você usou a palavra certa, assim, fiquei orgulhosa de estar recebendo um prêmio ao lado do Paulo Autran, né, que é um símbolo do teatro e um homem que trabalha há anos no teatro e tem uma carreira super importante. Estou super feliz.